Bom dia, hoje a nossa leitura vai ser em Eclesiastes 12, que fala o seguinte: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a moedora, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os prateadores andarão rodeados pela praça. E o volte ao pó, a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou e enquadrinhou e compôs muitos provérbios. Então aqui nós temos um provérbio que ele está nos alertando para que a mocidade prepare-se para a velhice. E ele diz bem aqui, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho a dizer: não tenho neles contentamento. É quando chega essa velhice, quando chega essa idade que eu já estou, de 68 para frente. Aí vai chegando o cansaço, você não tem mais força, não tem mais ânimo. Por quê? Porque você já está com a idade. Por isso que ele diz aqui que é para a gente lembrar do nosso Criador enquanto somos jovens. Mas ele tem aqui uma introdução do que o profeta fez. Tudo deve dobrar-se à educação secular das crianças. Até mesmo a saúde delas é sacrificada em dezenas de instâncias. Todos os arranjos domésticos, a convivência do pai, da mãe e dos outros deve dobrar-se diante deste Deus. As crianças devem ser educadas, não importa o que elas se tornem. Acredito que deve ser educada a cada uma meia hora da vida, nunca sendo deixada sozinha, ou seja, sem uma influência reconhecida sendo exercida sobre elas. Então, que ele está falando dessa educação, que tem que ser dada desde criança. Os ensinamentos, ele tem que começar quando criança. Por isso que ele diz bem aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ninguém agora estava em transe, ninguém chorava, ninguém caía ou ficava em convulsão. Apenas alguns tremiam excessivamente. Um leve murmúrio onde foi ouvido, e muitos foram renovados com paz multiplicada. O perigo estava em considerar mais as circunstâncias extraordinárias, tais como clamores, convulsões, visões e etc. Então aqui ele está falando, em algumas instâncias, depois de um tempo, a natureza se misturou com a graça. Do mesmo modo, Satanás imita essa obra de Deus, tentando desacreditá-la imediatamente, e ainda assim é tanta a falta de sabedoria desconsiderar essa parte, quanto resistir da obra inteira. O princípio dela é, sem dúvida, inteiramente de Deus. Hoje em dia ainda é parcialmente assim. E o Pai nos dará discernimento para saber, em cada caso, até quando a obra é pura e onde ela se corrompe e se degenera. Então aqui o profeta está falando que quando você busca no Senhor, ele vai lhe dar discernimento do que é puro e do que é impuro. Nós temos que observar bem o que diz bem aqui. Ele diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é:
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo, toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Não adianta. Tudo aquilo que fazemos no oculto, Deus sabe. A mentira nunca ela vai prevalecer. A verdade, quando ele falou bem aqui que Satanás imita essa obra de Deus, tentando desacreditá-la inteiramente. E ainda assim, olha só, é o que está acontecendo. Quando não vigiamos, quando não buscamos conhecimento na palavra, o inimigo, ele lança a sua semente maligna e você acha que é verdadeiro e você se desvia do foco, que o nosso alvo é Cristo. Então medite, leia a Bíblia, porque é só através da leitura bíblica que o seu conhecimento vai ser ampliado. Mas nunca esqueça que ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tem nele contentamento, porque tu já estás cansado, não tem mais fôlego, não tem mais força. E ele diz mais bem aqui no 8, vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Mas lembremos que de tudo que se tem ouvido, o fim. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque quando ele fala todo homem, não é só homem, não. Homens, a mulher já está incluída nesse contexto. Que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Que nós venhamos buscar esse Deus enquanto podemos achar. Porque chegará um momento que não vamos encontrar. Temos que permanecer firme e forte, porque como o texto bem aqui, de tudo que se tem ouvido, o fim, ele vem. Cada dia que passa se aproxima mais a vinda de Cristo. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos guardar. Compartilhe os meus vídeos, me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação, para que essa mensagem possa ser chegada a mais pessoas. Quando você compartilha, mais pessoas vão ter acesso a essa mensagem e vão buscar o conhecimento nesta palavra, o conhecimento espiritual, intelectual e espiritual. Porque quando nós temos um emprego, nós buscamos nos qualificar para que nós possamos galgar uma posição melhor. Assim é na palavra do Senhor. Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que ler a Bíblia para que esse conhecimento nosso seja ampliado e o nosso espírito seja renovado e nada venha nos abalar. Quando estamos alicerçados na palavra, nada nos abala. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar e nos guardar. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente.